Amigos, minhas irmãs, estamos aqui falando com muita alegria para o nosso núcleo e hoje nós vamos trazer algumas passagens de alguns livros do nosso irmão X, porque, infelizmente, nós temos observado que os livros do Chico estão sendo esquecidos pelos espíritas. Então, nós vamos abordar hoje algumas passagens de alguns livros do nosso caro irmão X, que foi Humberto de Campos. No livro Contos desta e d'Outra Vida, ele traz a história de Macário Fagundes. Então, ele disse, quando Macário Fagundes bateu a porta da esfera superior, ele abraçava, à altura do peito, um elegante volume da Bíblia, todo em dourado, um tamanho grande, porque a Bíblia resumia ali, na Terra, as suas preocupações e objetivos. Um mensageiro espiritual atendeu-lhe e Fagundes, então, explicou a sua própria condição. Ele vinha do mundo, tinha consciência de que estava desencarnado, fora cristão fiel e queria um lugar para descanso. E ele, então, concluiu dizendo que se consagrara ao estudo da Bíblia de alma e coração. E o mentor sorriu e, olhando para ele, perguntou: "Que fez você com a Bíblia?" E ele, então, esclareceu: "Eu gastei a existência analisando ensinamentos e confrontando textos." E ele passou a elucidar, para a surpresa do mensageiro. A Bíblia está contida em 69 livros, sendo 42 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. São 1.189 capítulos que estão divididos em 31.138 versículos, que possuem 774.748 palavras. E tem mais. As palavras estão articuladas com 3.566.512 letras. O meio da Bíblia, continuou para a surpresa do interlocutor, o nosso herói. O meio da Bíblia fica no versículo 8, do Salmo 118. O versículo mais longo é o de número 9, do capítulo 8 do livro de Esther. O versículo mais curto é o de número 35, do capítulo 11 do Evangelho de João. E ele encerrou dizendo que a Bíblia gastou cerca de 1000 anos para ser escrita e está traduzida em mais de 1000 línguas e dialetos. O mensageiro considerou que, efetivamente, a sua cultura, Macário, do livro sagrado é espantosa. Mas houve um mal-entendido. Nós desejamos saber o que você realizou com a Bíblia no coração e nas mãos. "Ah", tornou Fagundes, repentinamente desapontado, "já disse que consegui. Minha confiança na Bíblia diz tudo. Seus conhecimentos são admiráveis. No entanto", aduziu o mentor, "a esfera superior pede obras edificantes. E agora, se me dediquei completamente à fé, que fazer agora?", respondeu então o mensageiro. "É preciso voltar à terra e nascer de novo, para fazer o bem que ensinamos." E concluiu: "Crer sim, mas fazer também, fazer muito e sempre o melhor."
Macário resmungou, chorou, lastimou-se, reclamou, contudo, não teve outro remédio senão aceitar a verdade e nascer de novo. Refletindo, então, sobre esta posição, porque não só nos crentes afeiçoados ao texto bíblico, mas em todas as crenças nós encontramos muitos irmãos com profundo conhecimento dos textos evangélicos, livros católicos e também livros espíritas, mas que não passam desse conhecimento. Porque o Espiritismo, meus amigos, tem um problema sério. Tanto conhecimento espera um rendimento. Então, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é trazer o Espiritismo para o cérebro. O Espiritismo entrando aqui, nós precisamos, aí é conosco, trazê-lo para o coração. Mas não fica aí, tem mais. Depois do conhecimento e depois do sentimento, nós temos que materializar esse conhecimento nas mãos. Nós temos que transferir o conhecimento espírita para as mãos. Como? Servindo, trabalhando na caridade, fazendo a caridade. Não está escrito lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação? Será sempre, não tem outro caminho, através da caridade que nós vamos chegar ao amor. E Emmanuel, dentro dessa linha de raciocínio, no livro Caminho Espírita, ele diz: nós espíritas sabemos que a morte é apenas mudança. Sabemos que devemos praticar o bem. Sabemos que é urgente estudar, melhorando conhecimentos. Sabemos que é obrigação abraçar as boas obras. E ele assinala: quase sempre perdemos tempo precioso empenhando-nos em saber o que ainda estamos muito longe de aprender, numa atitude, aliás, muito compreensível, porquanto, desejando saber dignamente a curiosidade respeitável, alenta o progresso. Nós todos, coletivamente examinados, criamos muitas dificuldades na Terra, pela ânsia de fazer sem saber, mas agravamos consideravelmente essas mesmas dificuldades pelo atraso de saber e não fazer. E é isso que nos acomete. Dizia o Chico, várias vezes falou isso, que ele não conheceu um espírita feliz por ter desencarnado. E Antônio de Castro, um trovador, explicou: depois da morte no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que podia. Então, isso é que nós precisamos refletir. Não basta o conhecimento, é preciso fazer. Porque nós prometemos fazer. Nós, espíritas, assumimos um compromisso para fazer e fomos heróicos, muito animados em voltar para a carne, porque a carne tem uma bênção que o espírito culpado, desencarnado, não conhece, que é a bênção do esquecimento. Então, nós somos heróicos no prometer, quando voltamos para a carne, e nem sempre prestos em fazer. Mas, chegando aqui, é comum nós esquecermos. E alguns poetas comentaram: Jesus convida milhões para o banquete do Pai. Muita gente dá resposta:
dar resposta, mas não vai, disse Jacques Aboab. Às vezes é apenas entusiasmo. Entusiasmo, muitas vezes, é semelhança ao quê? É um fogo de artifício. Chega e passa, como disse Jovino Guedes. Entusiasmo demais acaba quando começa. Água fervendo no fogo faz-se vapor mais depressa. É isso que nós precisamos refletir, porque basta fazer o que a gente pode. Quantos perdem oportunidades porque do desculpismo? Eu não tenho conhecimento. Quem dera, se eu tivesse conhecimento, eu ia fazer. Eu sou muito imperfeito. Se eu não fosse imperfeito, eu me animaria a fazer. Eu não tenho tempo. Todos nós temos tempo. Existe uma caridade moral que todos nós podemos fazer. Todos nós podemos orar. Orar pelo mundo, pela paz do mundo, orar pela paz no Brasil, orar pelos políticos, pelos governantes, orar para que a falange de Ismael possa envolver o Brasil, os seus governantes. Em vez de críticas acerbas que muitas vezes nós cometemos, orar por eles. Eles são irmãos nossos e muitos equivocados, para que as coisas melhorem. A prece, a gente sabe disso, é a ligação da criatura humana com Deus. É pela prece, através da prece. E voltando ao nosso irmão X, no livro Estante da Vida, ele fala do compromisso que Alberto Nogueira prometeu fazer. Ele reencarnara 36 anos com o compromisso, 36 anos antes, com o compromisso de servir na mediunidade. E o irmão X procurava um médium para atender pequeno grupo familiar, assediado por doloroso processo obsessivo. Como ele não conhecia nenhum médium, o irmão X, ele fora recomendado na instituição que ele residia a procurar o Alberto Nogueira. Mas o mentor disse que ele primeiro lesse a ficha do Alberto Nogueira. Então ele começou a ler e estava de primeiro a sua rogativa. Dizia Alberto Nogueira: Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e, por isso, rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre de modo a resgatar minhas faltas. Concedei-me a volta ao corpo terrestre com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. E ele continuou nos seus pedidos. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente. E foi pedindo mais: loucura, cegueira, enfim, seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos. Valei-me, Senhor, e dai-me outro corpo na terra. Anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, Senhor, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar para servir-te, Senhor. Bendito seja o vosso nome, Senhor. E o Humberto de Campos ficou admirado e até com aquele requerimento muito comovedor. Depois das suas últimas palavras, vinha a assinatura daquele que adotava agora no mundo a personalidade de Alberto Nogueira.
e logo após lia-se o magnânimo despacho da autoridade superior que determinava em nome do Cristo. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, observem qual foi a providência divina em favor do Alberto Nogueira, porque Deus, sobretudo, é amor. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família. Será médium espírita, com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana em favor dos irmãos necessitados. Vejam, parênteses, meus amigos. O médium que tem evidência mediúnica acima, vamos dizer assim, do comum, um pouco acima da média, ele tem que render mais. Ele tem que participar, pelo menos de 2 horas semanais, numa reunião de estudos, numa reunião pública. Ele precisa se interessar e participar, pelo menos de 2 horas semanais, no serviço de assistência social, junto aos pobres, junto aos necessitados, para ele exercitar a sua humildade e para aprender com os menos favorecidos da sorte, o princípio da humildade. Ele precisa, então, depois disso, ficar pelo menos 2 horas semanais na reunião mediúnica. Então, vejam, 6 horas por semana. E ele veio preparado, projetado, acertado pelos benfeitores espirituais para este compromisso na seara mediúnica. E aí ele completou o irmão. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade na existência próxima e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus. Até os 60, quando se lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando, assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor. Foram as palavras finais. Meus amigos, não é muito melhor pagar pelo amor do que pagar pela dor? É uma escolha nossa. E o Pai, como é amor absoluto, ele nos deixa nós pagarmos pelo amor, em vez de pagarmos pela dor. Animados pelo depoimento, o irmão X e a equipe foram na casa espírita, levando a moça e a moça obsidiada e a mãe ao centro que Alberto Nogueira estaria trabalhando na evangelização, conforme os apontamentos da ficha. Chegando lá, mentalmente, o mentor, treinado para isso, consultou o dirigente da casa, que informou que Alberto Nogueira não estava e que ele não era constante em termos de presença. Para surpresa, frustração do nosso irmão X. Porque, como disse o Militão Pacheco, que foi médium espírita da Federação Espírita Brasileira, em termos de fazer o bem, nós temos sido constantes na inconstância e fiéis na infidelidade. Eles não encontrando o servidor, surgiu um impasse, porque eles precisavam ajudar aquela moça. Estavam empenhados em ajudar aquela criatura. E foram, então, conseguido o endereço dele, mãe e filha e a equipe espiritual rumaram para a residência à procura de Alberto Nogueira. 20 horas e 20 minutos chegaram à residência do Alberto Nogueira. Achamo-lo, diz o irmão X, em bonita varanda, lendo um jornal em larga espreguiçadeira. Inspirada pelos benfeitores, a aflita senhora solicitou-lhe a colaboração mediúnica,
em socorro à doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu inflexível: não, minha senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na condição de médium nas obras da caridade. Finalmente adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família, como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. E porque a infortunada mãe insistisse, atendendo-nos os rogos, rematou o Nogueira numa tirada humorística. A única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba, é só o burro. E arremata: irmão X, aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama com medo de trabalhar. Porque tem gente que tem medo de trabalhar. E tem um detalhe, viu? Eu não canso de falar isso. Os nossos obsessores, eles levam uma vantagem em relação a nós, porque eles conhecem o nosso passado espiritual. E conhecendo o nosso passado espiritual, eles conhecem o nosso ponto fraco. Muitas vezes é o comodismo, muitas vezes é a tristeza, muitas vezes é o medo. Tem pessoas... E agora, nessa pandemia, gente, eu não acreditei. Existem centros hoje, 13 de maio, no interior do nosso estado do Rio de Janeiro, que estão fechados ainda, que só vão abrir em junho. É uma surpresa muito grande. Em todo o país existem muitos centros espíritas que estão fechados. Nós, graças a Deus, do Eurípides Barçanufo, abrimos as portas em agosto de 2020. Estamos trabalhando até hoje sem nenhum acontecimento negativo expressivo. Nada aconteceu, graças a Deus. Então, o medo, muitas vezes, nos impede de trabalhar. No livro Pontos e Contos, um outro livro do nosso irmão X, ele conta a história de Martinho Souza. Embora rapaz inteligente, muito culto, Martinho Souza alimentava ideias fixas. Após firmar esse ou aquele ponto de vista, não cedia ninguém no campo da opinião. Em vista disso, ele foi envolvido em dolorosa obsessão. Convidado pelos amigos a procurar alívio no espiritismo, ele contradizia, alegando tratar-se de choques sucessivos do sistema nervoso. O teimoso se retraía nas interpretações científicas. E tinha argumento para tudo. Nenhum argumento, nenhuma exortação dos amigos espíritas mudava o seu ponto de vista. Ele tecia longas considerações de natureza técnica e relacionava diagnósticos complicados. E para refutar os amigos, trazia à conversação, irritado, textos e gravuras de natureza científica para exaltar os próprios males. Até que, culminando o processo obsessivo, um de seus verdugos sugeriu a Martinho a ideia de galgar a velha mangueira do quintal de sua casa. O obsessor intentava precipitá-lo ao solo em queda espetacular. Recebeu o alvitre e gostou. Gente, a sugestão, abrindo um parênteses, como diz Humberto de Campos, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, existem 2 tipos de sugestão, segundo Grasset, eminente neurologista.
a intra-hipnótica, que se efetua no curso do sono provocado, e a pós-hipnótica, que se realizam além do despertar. A sugestão, assinala Emmanuel, é acontecimento de toda hora na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. E arremata: nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Nós somos 7 bilhões e tantos de encarnados e 22 bilhões de desencarnados. Então, são as nuvens de testemunha que fala Paulo, que o apóstolo Paulo. Nós estamos cercados. Agora, o tipo de espírito que que vão simpatizar conosco, depende da nossa escolha. Nós é que vamos escolher. E voltando para o caso do nosso amigo. Os amigos espirituais preocupados buscaram a opinião do diretor das atividades espirituais da casa a fim de traçarem normas para o socorro urgente. Não podemos violentar o nosso Martinho. Se ele estima a orientação dos que lhe tramam a perda, como evitar que sofra as consequências justas? E arrematou o experiente instrutor. Talvez esteja dentro dela a chave da solução que tanto ambicionamos. Alta madrugada, nosso herói, após escalar a velha e alta mangueira, sofre espetacular queda, fraturando as 2 pernas. Foi então que Martinho Souza, imobilizado no gesso, pôde ouvir a leitura reconfortante do Evangelho, partilhar os serviços de oração, receber passes curativos, libertando-se da obsessão. Transcorridas algumas semanas, recuperado, era outro homem. Sua queda da mangueira foi o remédio providencial. Gente, nem todo sofrimento é resgate. É muito comum nós olharmos a reencarnação em termos do passado. Então, tudo que nos acontece é pagamento, é cobrança, é resgate. Costumamos dizer que sofrimento guarda experiência, evolução espiritual, se soubermos nos conduzirmos bem em relação ao sofrimento. Porque existe o sofrimento onde nós ganhamos experiência. Me contem se Chico Xavier, se Francisco de Assis, se Teresa de Calcutá, se essas irmãs não sofreram. Todos eles sofreram. Sofreram não só para exemplificar, como também pelo clima que nós enfrentamos na Terra, por tratar-se de um planeta de prova e expiação, mas também pelo sofrimento ganharam experiência, evoluíram espiritualmente. É como disse o poeta. Sofrimento, quando chega, furtando-te sonho e a paz, é a bênção que o céu envia para saber como estás. Ou Lucano Reis, ou ainda o Lauro Pinheiro. O céu conta com 2 lumes, 2 ralos para limpar o destino. Instrução é ralo grosso, sofrimento é ralo fino. Nós é que vamos escolher qual tipo de ralo nós vamos passar. E agora nós vamos abrir um parênteses sobre o sofrimento coletivo, nos valendo da Revista Espírita de 1864. Cristóvão Colombo, em carta, referindo-se à invasão espanhola no México, ele então relatou o estado do povo aborígene no momento da descoberta. Olhem suas palavras. A natureza ali é tão pródiga que a propriedade não criou o sentimento de avareza ou de cupidez. Esses homens parecem viver numa idade de ouro, felizes e tranquilos. Agem lealmente um para com o outro, sem leis, sem livros, sem juízes. Não há universo melhor,
nação nem melhor país. Amam os vizinhos como a si mesmos. Têm sempre uma linguagem suave e graciosa e o sorriso de ternura nos lábios. É verdade que andam nus, mas vestidos de candura e inocência. Eu, quando li isso, eu senti inveja daquele povo. Me deu vontade de voltar ao passado e ir para lá. Veio a invasão espanhola. Veja o que aconteceu, segundo o relato de Kardec na Revista Espírita. Os espanhóis nada tomaram de suas virtudes e os contaminaram com os seus vícios em troca de sua acolhida. Não lhes trouxeram senão a escravidão e a morte. Esses infelizes foram em grande parte exterminados e o pouco que deles resta se perverteu ao contato dos conquistadores. Pergunta-se, então, ante esses resultados, onde o progresso e que benefício moral foi colhido de tanto sangue derramado? Resposta. Na Sociedade de Paris, a resposta dada a esta pergunta veio através de um espírito benfeitor. Sob as aparências de uma certa bondade natural e com costumes mais doces que virtuosos, os incas viviam despreocupadamente, sem progredir, nem se elevar. A essas raças primitivas faltava luta. Com efeito, as raças que se extinguem são sempre raças inferiores às que se sucedem. Assim, não se deve perder de vista que a extinção das raças só atinge o corpo e em nada afeta o espírito. E conclui o benfeitor: a França seria o que é hoje sem a conquista dos romanos? E os bárbaros ter-se-iam civilizados se não tivessem invadido a Gália? A sabedoria gaulesa e a civilização romana, unida ao vigor dos povos do norte, fizeram o povo francês atual. Pensemos nisso, meus irmãos. Sem dúvida, é claro que é penoso ainda pensarmos que o progresso, por vezes, precisa da destruição, como está lá no livro dos Espíritos. Destruição necessária e destruição abusiva. Quando entrar no seu progresso moral e espiritual, as necessidades morais ultrapassarão as necessidades materiais. Os homens serão governados segundo a justiça e não mais terão que reivindicar seu lugar à força. E nós, caminhando para o final destas mal alinhavadas ideias, mas valendo-me, como foi visto, do brilho do nosso Humberto de Campos, nós vamos ler, para não perder o brilho da informação, no livro também Contos deste de Outra Vida, a trajetória de Leocádia Silva, que é no capítulo 26 desse livro, cujo título é O Segredo da Juventude. Então, nós vamos ler para nosso entendimento. O segredo da juventude. É pequeno, viu? Fiquem tranquilos que é pequeno. Formoso anjo da justiça na balança do tempo, recebia pequena multidões de espíritos recém-desencarnados na Terra. Eram todos eles pessoas maduras em torno das quais o ministro da lei deveria emitir um juízo rápido, com introdução à mais ampla análise, assim como um magistrado terreno que, na fase inicial de um processo, pode formular um despacho saneador. Velhos gotosos e dementados, abatidos e caquéticos, demonstrando evidentes sinais de angústia, congregavam-se ali, guardando os característicos das enfermidades que lhes haviam marcado o corpo. Muitos choravam a feição de crianças medrosas. Outros comprimiam o coração com a destra enrijecida.
ao passo que outros muitos se erguiam com imensa dificuldade, arrastando-se trêmulos. As sensações da carne ferreteavam-lhes o íntimo, detendo-lhes o ser nas amargas recordações que traziam do mundo. Conduzidos a exame sob a custódia de benfeitores abnegados, acusavam essa ou aquela diferença para melhor, recebendo uma ficha explicativa para o início das novas tarefas que os aguardavam no plano espiritual. Agora era um psicopata recobrando a lucidez. Depois era um hemiplégico retomando o equilíbrio. Entretanto, os traços da velhice corpórea perseveravam quase intactos, exigindo, de certo, longo tempo na vida nova para serem devidamente desintegrados. Em derradeiro lugar, no entanto, aproximou-se do anjo, pobre velhinha, humilde e triste. Os cabelos de prata e as rugas que lhe desfiguravam o rosto denunciavam-lhe aproximadamente 80 anos de luta física. Trazida, contudo, a grande balança, divina surpresa! De anotação em anotação, fazia-se mais jovem, até que, abençoada pelo sorriso do aferidor angélico, a estranha anciã converteu-se em bela menina e moça, nos 20 anos primaveris. Que bom, hein, minha gente? Olha só que beleza. Toda a Assembleia vibrou de felicidade ante o quadro inesquecível. Intrigado, disse o irmão X, abeirei-me do antigo orientador e perguntei-lhe pela razão da inesperada metamorfose. O esclarecido mentor pediu a ficha da celestial criatura para socorro de minha ignorância e, na folha branca e leve, pude ler admirado. Nome, Leocádia Silva. Profissão, educadora. Existência terrestre, 701.280 horas. Aplicação das horas. Serviço de autoassistência para justa garantia no campo da evolução. Mocidade laboriosa, 175.200 horas. Magistério digno, 65.700 horas. Alimentação e higiene, 43.800 horas. Estudo proveitoso e atividades religiosas, 41.900 horas. Repouso necessário ao refazimento, 109.500 horas. Serviço extra completamente gratuito em favor do próximo. Devotamento aos necessitados, 85.100 horas. Movimentação fraterna em missões de auxílio, 32.840 horas. Noites de vigília em solidariedade aos enfermos, 33.000 horas. Conversação sadia no amparo moral genuíno, 54.750 horas. Variadas tarefas de caridade, 59.490 horas. Total das horas, 701.280. Compreendeu, disse o orientador sorridente, e ante o meu insopitável assombro concluiu: quem dá o seu próprio tempo a benefício dos outros não conta tempo na própria idade no sentido de envelhecer. Leocádia cedeu todas as suas horas disponíveis no socorro aos irmãos do mundo. Os dias não lhe pesam, assim, sobre os ombros da alma. Meu interlocutor afastou-se lépido para felicitar a heroína e, contemplando elevado o semblante radioso do mensageiro sublime, que presidia a grande reunião, compreendi o motivo pelo qual os anjos do amor divino revelam em si a suprema beleza da juventude eterna. Então, meus irmãos, é isso. E nós, os espíritas, concluindo, nós temos a ferramenta na mão para acertar mais e errar menos. Porque para fazer o que o mundo faz, nós já fizemos em centenas de milhares de reencarnações.
Agora, o desafio é este, para fazermos diferente. Então, eu agradeço a oportunidade. Tenham todos uma noite de paz e que o Senhor Jesus nos abençoe a todos. Muita paz a todos. Muito obrigado.